A humildade, ela atrai o milagre de Deus. O que foi que aconteceu nesse episódio? Nesse episódio, Jesus estava num lugar e foi o único momento do ministério de Jesus que ele saiu das regiões do Mar da Galileia, porque todo o ministério de Jesus aconteceu às margens do Mar da Galileia, um pedaço de chão, mais ou menos daqui de Jequié até Gitaúna. Então a maioria dos atos, dos fatos, aconteceram ali, por ali. Mas nesse momento Jesus vai mais adiante, em uma região que era na verdade anexa ali, mas fazia parte do povo grego. Ali onde Jesus estava para descansar, de repente chega uma mulher desesperada, que a sua filha estava horrivelmente endemoniada. E como os gregos se achavam superiores aos judeus, e aquela mulher vem pedir a Jesus, aquela mulher vem clamar a Jesus, e vem pedir a Jesus, de repente, Jesus chega para ela e diz que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, você é grega, você não se acha uma classe superior. É como se Jesus quisesse dizer isso para ela, não para ofendê-la, mas para testá-la, para ver se aquela mulher tinha uma humildade suficiente para ser abençoada. E ele faz isso com a gente hoje. Deus ele prova a gente. Porque se tem uma coisa que Deus observa no ser humano, é a humildade. Se ele tem um coração grato, capaz de receber as coisas, sem depois atribuir a si próprio a capacidade de ter recebido. Porque muitas pessoas, elas recebem as coisas e nem sequer agradecem a Deus de verdade. Porque agradece assim, graças a Deus recebi isso. Mas aquilo que ela recebe não é para Deus, não é para o próximo. Eu só tenho capacidade de receber alguma coisa e ser grato de verdade quando eu entendo que o que Deus me deu não termina em mim, não é para mim. Se você tem um conhecimento, se você tem um bem e usa isso somente para você, você na verdade está sendo mal agradecido, porque você não compartilha. E mal agradecido não compartilha nada com ninguém e nunca está satisfeito com aquilo que recebe. Jesus começa a testar aquela mulher. A primeira coisa que Jesus faz, ele ignora ela. Jesus sabia que ela era grega, sabia que ela se sentia, porque naquela época, o contexto histórico da época é que os gregos dominavam os romanos, entende? Alexandre o Grande, ele não dominou várias províncias, vários reinos? Pois é, depois de Alexandre o Grande que Jesus veio. Alexandre o Grande, que está na história, ele dominou o mundo e conquistou muitos reinos. Em 10 anos foi o maior de todos os conquistadores, no período chamado interbíblico, que foi entre Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e Mateus, o primeiro do Novo Testamento. Ali, quando Jesus nasce, o seu povo judeu estava sob o jugo romano, como o Brasil já foi subjugado por Portugal. Então aquela mulher que era grega, ela vai até Jesus e Jesus pensa assim, não, deixa eu ver quem é essa mulher de verdade. Se ela tem esse ranço do povo grego, se achando melhor do que nós. Aí Jesus diz, eu não fui enviado para vocês não, eu só vim mesmo para os judeus. Aí ela continua insistindo. Aí Jesus diz, não é bom a gente tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você é de outro povo, é de outra nacionalidade. Mas ela diz assim, sim, Senhor. Olha como ela interage bem. Como é que você interage no campo da humildade? Como é que você interage na hora que você precisa descer do seu ego, descer do seu salto? Aquela mulher desce do seu salto. Aquela mulher interage com Jesus em vários momentos. Primeiro na fase que Jesus a ignorou totalmente, da indiferença. Depois ela interage no nível, da humildade. Sim, Senhor, o Senhor está dizendo, eu aceito. O Senhor está dizendo que não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas eu sei, Senhor. Só, Senhor, que quando a gente come também, os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e eles sempre recebem alguma coisinha, não é, Jesus? Eles ganham alguma coisinha também. Se o Senhor me der só aquelas migalhas
que a gente, quando não quer mais, dá para os cachorrinhos. Se o Senhor me der, para mim já está bom demais. Veja como ela conquista Jesus. Ela conquista Jesus naquele momento. A coisa foi tão grave, tão séria, que os discípulos se incomodaram. Pedro começou a falar com João. Ô João, conversa com Jesus aí, rapaz. Eu despedi essa mulher, não aguento mais dessa mulher com essa prosa ruim atrás da gente. Fala aí, João, você que está mais perto de Jesus aí, diz a ele, para ele liberar essa mulher, fala logo que não vai atender, e acabou. Mas a questão de Jesus é que o silêncio de Jesus é pedagógico. Jesus fez silêncio para ensinar aquela mulher, ensinar aos discípulos e ensinar hoje a mim e a você. Jesus, até o silêncio dele é pedagógico. E naquela hora, ele vai ao limite, ela vai ao limite, se humilhando. Não, em nenhum momento ela invocou a sua capacidade de ser grega. Ah, mas se fosse outra, uma assim, sabe? Toda se acha. Ia dizer assim, é porque eu sou grega e eu vou conversar então com o rei, eu vou conversar com o imperador, porque você está desfazendo de mim, você está desfazendo da minha filha, falando com a gente desse jeito. Não. Ela simplesmente aceitou o que Jesus falou, interagiu com Jesus no nível, no ambiente, na região da humildade. E é assim que nós precisamos fazer para conquistar o coração de Jesus todos os dias. Vivermos num ambiente de humildade. Quando Jesus ouve aquela palavra, Jesus disse assim, ó mulher, grande é a tua fé. Pode ir para casa. O teu milagre já está lá. A tua filha já não está mais endemoniada. A filha dela, além de estar endemoniada, estava moribunda. Moribundo é aquela pessoa que, além de estar endemoniado, ele está com um problema psíquico. Uma pessoa moribundo ou moribunda é aquela pessoa triste, num estado depressivo, um episódio depressivo, vivendo aquele momento, aquele transtorno. Imagine o transtorno que aquela mãe vivia com a filha endemoniada. Quando o demônio deixava, ela ficava assim, sem saber o que aconteceu, depressiva, triste pelos cantos, não queria comer. Imagine a situação psíquica daquela menina. E de repente, Jesus expulsa o demônio e de uma vez só, ele cura o espírito porque saiu o demônio e ele cura a alma, porque aquela menina já não tinha mais um transtorno psíquico. Observe bem isso. O milagre dela aconteceu por causa da região da humildade que ela frequentou. Aprenda com Deus a frequentar a região da humildade, a interagir com Deus não pelo que você sabe, nem pelo que você tem, mas simplesmente sendo filho. Às vezes, sabe, gente, eu atendo pessoas assim que têm uma certa posição social e eu observo uma coisa interessante nas pessoas que têm uma posição social ou elas têm um nível cognitivo, um nível intelectual alto, é que essas pessoas chegam no consultório para a gente, elas não querem ser nada do que elas são. A única coisa que elas querem ser, sabe o que é? É aquele menino de pé no chão, catarrento, que andava pelas ruas, brincando na chuva, fazendo barragem com barro. Ele só quer lembrar daquele menino, porque foi aquele menino que sofreu. E hoje, mesmo ele tendo tantas insígnias, mesmo tendo tanta posição, ele se sente mal porque aquele menino não foi base para ele viver hoje. A base que hoje você pode estar em qualquer lugar, em qualquer pedestal. Mas se você teve aquele problema lá com aquele menino, com aquela menina, você vai ter problema hoje. Sabe por quê? Porque a nossa infância é a nossa base. É onde a gente vive com a nossa família. A gente entende de onde a gente veio, quem a gente é e para onde a gente está indo. Aquela mulher sabia exatamente disso. Por isso, ela conseguiu tocar o coração de Jesus. Ela conseguiu tocar o coração do Mestre e curar e abençoar sua filha. Que eu e você possamos agir exatamente desse jeito diante de Deus. Muitas
mas não